Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente está realizando agora a última etapa dessa obra, que seria o forro desse salão maior. Inclusive, quem não acompanhou os vídeos anteriores dessa obra, a gente tem passo a passo todos os trabalhos que foi realizado aqui nessa obra. Então, confere aqui no canal, tem muito vídeo bacana aqui. Um detalhe que surgiu várias perguntas foi por que forrar por baixo. Bom, foi opção do cliente. O cliente optou pelo forro por baixo pela seguinte questão: limpeza. Quando a gente deixa as vigas aparentes, consequentemente acaba acumulando telha de aranha, essas coisas, nos intervalos das peças. Isso é fato. Facilita para fazer, se torna mais barato o custo da mão de obra, porém a manutenção de limpeza se torna mais difícil. Como aqui a gente tem um ambiente alto, então o cliente optou por fazer esse forro por baixo. Conforme vocês viram no início do vídeo aí, a gente está tendo que fazer emendas. É um salão grande, não tem como fugir de fazer emendas. Então, sempre muito importante a gente intercalar essas emendas. E não fazer muito próximo uma emenda uma da outra, para não chamar atenção para as emendas. Esse forro que a gente está usando aqui é um forro de cedrinho mesclado. Então, a gente está colocando ele com empinador pneumático, lembrando que pode ser colocado também no prego, um prego 10x10 aí dá para fixar tranquilamente. Antigamente a gente fazia tudo assim e nunca tivemos problema. A única questão quando a gente vai fazer no prego é se atentar para evitar ao máximo de errar a batida do martelo. Por quê? Para não marcar o forro. Porque quando você erra e bate no forro, como o forro é uma madeira macia, o martelo acaba marcando a madeira. Mas no mais, o forro feito no prego ou no pino, a funcionalidade é a mesma. Nós estamos usando aqui para fazer as emendas um gabaritinho simples que eu fiz. Inclusive eu coloquei um vídeo esses dias atrás mostrando como foi feito o gabarito. Estou cortando com uma serra circular de 7 1/4, de forma bem simples, fazendo as junções de topo. Poderia ser feito em 45 graus essa junção. Só que eu não vi necessidade, por se tratar de um telhado que tem a manta térmica, então o efeito calor no forro vai ser bem menor do que se estivesse direto em contato com a telha. Então a gente está fazendo as emendas de topo usando o gabarito. Um detalhe interessante é que quando a gente corta com o gabarito, nem sempre eu lembro também, mas se a gente lembrar, é colocar sempre a tábua com as costas para cima para poder apoiar o gabarito. De forma que a serra entra cortando da parte que vai ficar aparente para cima. Então o que acontece? Eu consigo um melhor acabamento de corte. Porque sempre onde a serra sai do corte, ela tende a lascar a madeira. E na onde ela entra, tende a ficar um corte mais preciso. Então eu estou cortando com o gabarito usando a tábua de forro dessa forma, com a parte que vai ficar para cima, aparente no gabarito. E aí eu entro cortando. Isso é bem interessante, é uma coisa simples, porém que faz diferença nas junções ali. Então a gente vai dar sequência no trabalho aqui. Espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje. Trabalho basicamente simples, a gente já fez um passo a passo bem detalhado sobre forro alguns dias atrás, já nessa obra também, quando a gente forrou um quarto. E hoje a gente está dando sequência no trabalho aqui na sala. Então, para quem estiver chegando agora, se gostou do nosso conteúdo, se inscreve aí no canal. Para quem não deixou o like ainda, deixa o like para fortalecer o nosso vídeo. E vamos ao trabalho. Pessoal, a gente finalizou a primeira parte de baixo ali do forro, primeiro lance, e agora a gente vai dar sequência na segunda etapa. Uma coisa importante de ser lembrado é que quando a gente fez esse madeiramento, como a gente tinha certeza que ia ser feito o forro, nós pedimos para a madeireira alinhar essas peças. Então eram peças de 5x20, elas foram cortadas com 5x17 para poder ficar alinhadas as peças. Então a gente está aplicando o forro e já está alinhado, por isso que não precisou fazer tarugamento, que a gente chama.
Então o forro está sendo aplicado direto nas peças. Eu estou gravando aqui do lado de fora por conta da iluminação. Lá dentro é bem escuro o salão ainda e a gente não tem iluminação. Então eu estou aproveitando a luz natural aqui para gravar para vocês. Uma coisa interessante de se falar é que teve um amigo que comentou da gente colocar as peças seguindo a mesma cor do forro, fazendo uma sequência de cor no forro. Só que eu acho que o forro mesclado, ele é justamente esse intercalado de cores no forro. Então, de repente, não vale a pena fazer uma sequência igual. Isso é o que a gente segue de pensamento aqui na nossa região de trabalho. Porém, conforme eu sempre digo, existem várias outras formas de trabalho. Eu apenas estou apresentando para vocês o meu sistema e o método que eu uso. Um detalhe importante aqui, que eu esqueci de mencionar nos vídeos anteriores, quando a gente falou sobre forro, é em relação ao encontro do cordão na peça da parede ali, onde tem o caimento do telhado. Então, geralmente, a gente passa a plana aqui, ó, você está dando para observar, ó, tirando essa parte do cordão aqui, que é onde vai encontrar com o caimento do telhado. Então isso é bacana de fazer, é importante para que o cordão tenha um acabamento junto à madeira ali e a inclinação do telhado. Outro detalhe muito importante é a gente sempre trabalhar com a linha. Tanto na primeira tábua, fazer ela bem alinhada e na sequência, pelo menos a cada 1 metro, conferir o alinhamento. Para a gente poder ter certeza que o forro não está fugindo do alinhamento. Foram 5 dias praticamente de chuva direto, então a gente conseguiu trabalhar aqui instalando o forro, mesmo com chuva lá no ambiente externo. A gente gastou 5 dias, num total aqui de 80 metros quadrados, então eu considero uma boa produtividade. Lembrando que a gente está usando pinador pneumático tipo F, com pino de 30 milímetros para fixar o forro. Usei um compressor de 25 litros. Para fazer os cortes do forro, assim como os cortes do cordão, a gente usou um gabarito artesanal que nós mesmos confeccionamos. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser aprender a fazer esses gabaritos. Teve muito comentário quando a gente realizou o telhado dessa sala aqui em relação à coluna. Essa coluna, ela tem uma função estrutural que é apoiar o pranchão de 35 aqui no centro do telhado. Porém, ela também tem um projeto arquitetônico aqui que vai formar um balcão depois em volta dela ali tudo para compor o ambiente. Então, ela não é só uma coluna estrutural. Um outro detalhe bacana, a gente não maciou onde foi pinado o forro. A gente apenas fez o forro pinado por conta da altura, não vai aparecer a fixação do forro. Se for um lugar, um ambiente baixo, então eu recomendo para vocês fixar com o pinador e depois passar uma massa para poder tampar o furo ali. Inclusive eu indico a massa da Wood, que a gente apoia o nosso canal e a gente sempre está usando. Lá em cima, na parte de cima, eu deixei para colocar as cavilhas só agora. Porque quando a gente fez o madeiramento, eu não tinha as cavilhas de 1 1/4 pronta. Então a gente colocou agora aquelas cavilhas lá, aproveitando o andaime que a gente fez para fixar o forro. Então, serviço bem interessante. Mão de obra desse serviço aqui
varia muito de região para região. Fiz uma pesquisa com alguns amigos aí. Então, lugar que cobra 40, lugar que cobra 50, 60, até 70 reais o metro para instalar o forro. Conforme eu sempre falo, eu não gosto de ficar mencionando o preço de mão de obra aqui para vocês. Peço a compreensão relacionada a isso. O material, hoje em dia, está custando em torno de 120 reais o metro quadrado. Isso aqui na minha região, também podendo variar de lugar para lugar. Um outro detalhe importante, quando a gente vai pedir o material, é sempre ter uma margem de perca. Então, eu costumo colocar 5% de perca. Porém, se você for trabalhar com forro curto, onde você tem maior quantidade de emendas, talvez 5% seja até pouco. Aqui a gente usou forro entre 4,5 metros e 5,5 metros. Então, a quantidade de emendas foi menor. Então, consequentemente, a perca também é menor. Mas eu sempre costumo colocar no mínimo 5% de perca. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Um trabalho um pouco diferente, não é muito comum a gente fazer forro por baixo. Porém, a gente está aqui para sempre realizar o melhor possível para o nosso cliente. Meu muito obrigado pela presença de cada um. Que Deus abençoe sempre o lar de vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.